Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula nós vamos falar sobre introdução a deployment em cloud, tá bom? Então vamos entender um pouco sobre o processo de CI, processo de CD e como é que o nosso código faz para sair de um repositório e chegar até um ambiente de produção, por exemplo, tá bom? Então, para a gente abordar esse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Quando a gente falava de desenvolvimento de software há um tempo atrás, eu falava um tempo atrás, mais ou menos até uns 5, 10 anos atrás, a gente trabalhava muito no modelo de waterfall, que era você ter analistas de sistemas ali que iriam falar com os clientes, coletar requisitos funcionais, requisitos não funcionais, para ver o que o cliente esperava daquela aplicação, como ela iria se comportar. O pessoal notava isso, passava para um projeto, passava para para o programador traduzir esse requisito em código e aí ia entregando esse produto. Só que essa entrega não seria uma entrega incremental, seria uma entrega de você começar o projeto agora, ele iria durar 2 anos, você só iria entregar algo para o cliente depois de 2 anos. Só que nessa ideia, o seu projeto mudou, todo o seu cenário de oportunidades mudaram, e quando você foi entregar alguma coisa, essa coisa já não tinha mais valor nenhum. Então você perdeu um pouco do seu time de mercado ali e você entregou algo que foi muito caro, custoso e que não teve nenhum valor. Joia? No nosso modelo atual, a gente trabalha muito com uma ideia de ágil, então de fazer uma entrega incremental. Então você ainda tem essa comunicação e uma comunicação muito mais forte com o cliente para saber o que ele quer, o que ele precisa, e aí você vai entregando o que ele precisa com uma certa prioridade. Então você vai entregar para ele o que é o mais importante agora. Você entregou uma parte, passou um período, você vai entregar uma outra parte, que geralmente é a nossa sprint, né? Então a cada sprint você vai entregar algo funcionar para o cliente, ele vai acompanhando, ele vai sentindo, ele vai tocando, fala, olha, é isso que eu quero. Então vamos continuar. Não, não é isso que eu quero, vamos mudar nossa estratégia. E você vai conseguir desenvolver o software junto com o cliente e acompanhar a sua ideia de mercado. Então, esse é o nosso cenário atual e é um cenário muito produtivo porque a gente desenvolve junto com o cliente, tá bom? Joia, pessoal. Então, vem comigo aqui para minha tela para a gente entender um pouco sobre essa história de esteiras, né? Então, esteiras, CI, CD e tudo mais. Quando a gente fala de esteira, a gente pode pensar literalmente de algo que vai chegar de um ponto até outro ponto. Então, pensa que você tem o seu código lá, o seu código fonte que você desenvolveu em Java, em Python, em C Sharp e assim, e você quer que o seu código seja buildado e que ele vá parar em algum servidor para disponibilizar sua aplicação, por exemplo, tá? Como é que isso acontece? Eu estou com um desenho aqui, até da própria AWS, que ele tem uma ilustração breve de como que um processo de CI e CD acontece, por exemplo, utilizando o AWS Code Pipeline, tá bom? Então aqui nós temos o source, que aponta para o nosso repositório, para o nosso famoso SCM, né? Que aqui pode ser o GitHub, pode ser o GitLab, pode ser o próprio Code Commit ou até um bucket S3 também. Então vai ser o local onde vai estar armazenado o nosso código, onde ele vai estar versionado ali, onde a gente vai fazer todo esse gerenciamento da nossa aplicação. Nós temos um passo de build, então para a gente buildar nossa aplicação e conseguir formalizar o entregável, né? O executável da nossa aplicação. A gente buildou a nossa aplicação, ela está pronta para ser testada, para ver se realmente ali aquilo que a aplicação se propõe a fazer vai ser feito. Só que esse teste vai acontecer de forma manual, eu vou entrar na aplicação e vou testar ela? Não, vai ser um teste automatizado, beleza? Após o teste rodar, essa aplicação vai ser publicada no ambiente de stage, no ambiente de homologação ali para os stakeholders, os gerentes, os POs, as partes interessadas, até o próprio cliente conseguir homologar, ver se, olha, é realmente isso que você precisa, é realmente isso que você está necessitando aqui agora, é realmente isso que a gente se propôs a entregar? Beleza, foi homologado, todo mundo aprovou e a gente consegue fazer o que? O deploy, ou seja, a implantação desse recurso em produção, tá bom? Então, toda essa execução aqui, todo esse fluxo, toda essa esteira, né? Então, nossa esteira é a nossa execução desde o repositório até a implantação em produção, a gente chama de pipeline. Então, pessoal, aqui a gente entendeu esse conceito de esteira e também a gente tem um conceito muito grande de CI e CD, né? Então, o nosso CI, ele é o nosso Continuous Integration e o nosso CD, o nosso Continuous Delivery. Beleza. Quando eu falo de Continuous Integration, eu falo o quê? Desde a minha aplicação estar no meu repositório, a minha aplicação ser buildada, executar os testes unitários que a minha aplicação
está disposta a executar ali e gerar o build, né? Gerar o artefato ali executável dessa aplicação. Então essa parte seria uma parte de continuous integration, de botar o código no repositório e saber que ele vai executar o teste unitário, vai conseguir buildar a aplicação, vai conseguir fazer algumas verificações de segurança, por exemplo, um SAST, um DAST, para ver se não tem nenhuma vulnerabilidade ali naquele pipeline, naquele artefato, e conseguir deixar esse artefato pronto para ser entregue. Tudo bem? Isso é o nosso CI. Quando eu falo de CD, eu falo no conceito de continuous delivery, ou seja, uma entrega contínua. Então, é o quê? Eu pegar o meu artefato que já foi buildado, já foi testado, e agora executar um teste automatizado, mas um teste integrado. Ou seja, eu vou pegar essa aplicação, vou testar ela como um todo para ver se ela realmente funcionou, se ela realmente consegue integrar com o que ela deve integrar, se ela está com o escopo legal. Vou aqui fazer a implantação no ambiente de homologação. O pessoal vai validar para ver se está tudo certo. E aí pronto, essa aplicação vai estar validada e vai estar ok. E aí ela vai estar pronta para ir para produção. Ela vai para produção no nosso Continuous Delivery se eu tiver um ok de alguma pessoa envolvida, algum gerente, alguma pessoa que estiver apta a aprovar aquele pipeline, tá bom? Então alguma Gmood lá, o pessoal fazer alguma autorização de Gmood com agendamento e tudo mais, beleza? Essa parte de Continuous Delivery. Um passo a mais do Continuous Delivery é o Continuous Deployment. O Continuous Deployment ele vai seguir essa mesma linha do Continuous Delivery, só que ele não vai pedir uma permissão. Ele não vai esperar alguém aprovar. Ele vai executar o teste, vai implantar em homologação, implantou com sucesso em homologação e vai implantar em produção, sem nenhuma aprovação. Então, o seu código ficou tão eficiente, sua estrela está tão performática, tão redonda, que vai botar no repositório, vai passar por todo o processo e vai implantar em produção sem nenhuma intervenção humana, sem nenhuma autorização, sem nada. Então essa é a ideia de uma esteira muito coesa, tá bom, pessoal? Então é o nosso ponto de entendimento do que é uma esteira, do que é um continuous integration, o que é um continuous delivery, que é um continuous deployment, tá bom? E aí, vamos fazer um lab para a gente deixar um pouco mais prático esse conteúdo, para a gente entender melhor? Vem aqui comigo para a AWS. Aqui a gente vai entrar num serviço que é o nosso Code Pipeline. Então, até para fazer a nossa orquestração, até conforme a nossa imagem, né? Então, o Code Pipeline vai ser o serviço que vai orquestrar todos os componentes, de pegar do repositório, fazer a implantação, testar e tudo mais. E vamos fazer isso aí de uma forma juntos, tá bom? Então, posso criar aqui, ó, criar um pipeline chamado ADA Introdução Cloud Computing. Ele vai pedir para mim uma service role, ou seja, para o pipeline precisar acessar alguns recursos. Então, ele vai criar isso aqui automaticamente, não vou precisar ter uma intervenção também. Ele tem algumas configurações aqui de artefato que eu posso deixar como padrão. Posso aplicar um next aqui, e ele vai me falar, olha, qual que é o seu service provider? Qual que é o seu SCM ali, né? No nosso caso, eu tenho um código aqui no GitHub, que eu vou até compartilhar com vocês. Vocês podem acessar aqui, ó, o meu GitHub, então procura lá por Daniel Gondim, e a gente vai ter um repositório que vocês vão poder utilizar também para vocês conseguirem fazer o teste de vocês. Então aqui, ó, em repositórios, nós temos esse repositório aqui, ó, ADA Intro Cloud. Dentro desse repositório, eu tenho um index.html, então seja um arquivo HTML bem simples que exibe aqui congratulations e também fala, olha, sua aplicação foi deployada com o code deploy e aplica uma mensagem de let's code by ADA. Eu tenho aqui também um arquivo appsec.yaml. Esse arquivo appsec.yaml, ele vai ser muito importante na nossa orientação de como o nosso arquivo vai ser deployado, tá bom? Pensa aqui, nós vamos utilizar o Code Pipeline para fazer a orquestração do nosso pipeline e quem vai fazer a implantação do nosso código vai ser um serviço chamado AWS Code Deploy. O AWS Code Deploy vai ler esse arquivo appspec, vai seguir essas configurações aqui e vai saber o que fazer com esses scripts que estão nessa pasta aqui. Então, dentro dessa pasta scripts, nós temos aqui alguns arquivos. Install dependências, para instalar o nosso serviço de HTTPD, nosso serviço do Apache lá para disponibilizar um servidor web. A gente vai ter aqui, ó, um script para startar esse serviço do Apache e também um script para pausar esse serviço, né? Dar um stop ali.
Então, a ideia vai ser que o nosso code deploy pegue esse arquivo AppSpec e, baseado na configuração que ele utilizar, ele vai conseguir fazer a orientação e a utilização dessa pasta scripts, tá bom, pessoal? Joia. Então aqui, o nosso code pipeline ainda, vamos apontar aqui para o nosso GitHub version 2. Ele fala sobre uma conexão. Eu já até tenho uma conexão aqui, mas eu vou criar uma nova para vocês verem também. Então, conectando com o GitHub, ele vai falar aqui, ó, qual que é a sua conexão. Então, vou botar aqui, ó, ADA intro cloud GitHub. Ele vai fazer essa conexão com o GitHub em si, e isso aqui é muito legal porque eles conseguem interagir aqui de uma forma muito automática. Aí ele vai abrir a informação e vai falar, olha, qual que é o seu app? Então, vamos instalar aqui ó, o new app. Ele vai falar, olha, apontou para o meu GitHub estava aberto lá. Ele fala, olha, eu vi o seu GitHub e tem essas contas aqui. Então, vou utilizar minha conta aqui do Daniel Gundi mesmo. Vou até expandir a tela aqui. Ele fala, olha, estou com a permissão aqui, tal. Você autoriza? Beleza. Dou um save aqui. Ele vai me redirecionar novamente lá para a AWS. Criou um ID aqui e eu vou conseguir conectar. Então aqui, ó, a minha conexão, ela foi estabelecida. Então consigo aqui estabelecer uma conexão com o GitHub já e eu consigo ver todos os meus repositórios que estão no meu GitHub. Olha só que legal, pessoal. Então posso apontar aqui, ó, para ADA intro cloud, para minha branch main lá. E aqui eu posso deixar uma configuração padrão. Beleza? Posso apontar como next. Eu vou ter algum build na minha aplicação. Como essa aplicação é só um index.html, nós não vamos trabalhar com build aqui agora. Mas a gente poderia botar um Jenkins aqui, poderia botar um AWS Code Build para buildar a nossa aplicação. Poderia seguir com vários exemplos também, tá bom? Aqui a gente vem para a parte de deploy e nós vamos configurar aqui o nosso code deploy. Então a gente pode pular aqui essa parte do build. Ele vai falar, ó, você vai pular mesmo. Eu vou falar, olha, quem que você vai utilizar? E aqui eu vou utilizar o AWS Code Deploy. O AWS Code Deploy, ele vai falar, olha, qual que é a sua aplicação que você vai utilizar? E aí eu preciso vir aqui, ó, em AWS Code Deploy. E aqui, ó, em Code Deploy, eu posso vir em Applications e criar uma nova aplicação. Então, eu vou aqui, ó, eu já tenho uma ADA Intro Cloud, eu vou criar uma nova. Então, aqui, ADA Intro Cloud Computing, por exemplo. Essa plataforma, esse Code Deploy, vai fazer deploy em uma EC2. Posso criar a aplicação aqui. Criei a minha aplicação e vai me falar, olha, qual que é o seu deployment group? Então, eu criei uma aplicação no Code Deploy e eu vou deployar o meu código aonde? Em um deployment group. Esse deployment group, eu vou criá-lo também. E aqui eu vou apontar ele para uma EC2. Só que qual EC2? A gente não criou ainda, né? Então, vamos criar também aqui uma EC2. Voltamos aqui para nossa tela de console. Aqui, instâncias. Então, aquele mesmo comportamento que a gente já sabe. Iniciar uma nova instância. Colocar aqui, por exemplo, ADA Code Deploy. Code Deploy. Opa, saiu errado o deploy aqui. Deploy. Nossa AM Linux. Uma T2 micro mesmo. Prosseguir sem uma keeper. Podemos deixar aqui o Security Group Default, de uma forma já bem padrão, né? Aqui na configuração avançada, a gente vai colocar aqui a nossa roleada. Então, aqui a da introdução ao Cloud Computing. E a gente pode botar aqui a instância para executar. A instância vai ser criada e aí a gente já continua com a nossa instalação do Code Deploy. Então, beleza, pessoal. Aqui, ó, a gente já tem a nossa instância rodando. Então, a gente já tem uma instância aqui pronta para fazer o nosso deploy, né? E vamos ver uma informação bem importante aqui.
Aqui a gente tem uma configuração de IP público, ou seja, a AWS disponibiliza um IP para você conseguir acessar essa instância de qualquer lugar que você estiver. Quando você bota aqui, por exemplo, esse endereço de IP, ele vai tentar acessar aqui, mas não tem nenhuma porta aberta, né? Então a gente precisa fazer uma configuração aqui na onde? No nosso Security Group. Então a nossa aplicação está com Security Group Default. Você poderia criar um Security Group específico para ela naquela hora de criação da EC2, mas a gente pode alterar o default aqui também. O nosso default, ele não tem nenhuma porta aberta aqui, a não ser a porta 3306, tá? Que é uma porta para banco de dados. Então eu posso criar uma nova porta aqui específica, que vai ser uma porta HTTP para abrir a minha porta 80. Então, a gente tem HTTP aqui. E essa porta, ela vai ser aberta aqui para o meu IP só. Então, só aqui de onde eu estou, do meu roteador, eu vou conseguir acessar essa informação. Poderia botar aqui para qualquer pessoa, mas como eu estou fazendo uma requisição HTTP não segura nesse momento, não é muito interessante eu deixar qualquer pessoa acessar. Então eu boto meu IP, ele pega meu IP público da minha rede e qualquer pessoa que estiver na rede que eu estiver aqui vai conseguir acessar esse recurso, tá bom? Então eu posso salvar essa regra aqui e aí ele vai aparecer aqui, tentar conectar de novo, e agora ele vai até conseguir estabelecer vai conseguir até bater nessa porta. Só que não tem nenhum servidor pronto lá, não tem nada rodando, né? Então, tipo, a gente abriu a porta do nosso Security Group, mas a nossa aplicação em si não provisionou nada na porta 8080. Na porta 80, na verdade, né? Então, vamos fazer aqui a nossa continuação do nosso provisionamento. Então, Security Group, ele já foi criado, a nossa instância já está em execução e podemos seguir com a criação do nosso Code Deploy. Então, nosso Deployment Group aqui vai ser ADA Intro Cloud também, uma Service Role, a Service Role que ele criou, então, do Code Deploy. A gente pode botar aqui, ó, em place mesmo, e aqui, ó, Amazon EC2 instâncias. Aqui a gente vai apontar para quê? Para uma tag. Então, a tag name, e o nome que a gente está utilizando lá é o nosso nome aqui da nossa instância, que é o ADA Code Deploy. Então, posso pegar aqui e ADA-code-deploy. Só vamos confirmar aqui, ADA-code-deploy. Ele vai fazer essa configuração. Posso deixar aqui as demais configurações padrões também. Não vou utilizar nenhum load balancer, então posso desabilitar essa informação aqui. Eu posso aplicar um create deployment group. Então eu criei um code deploy para fazer a implantação. Esse code deploy vai fazer a implantação em um deployment group. Esse deployment group está apontando para a tag da minha EC2 e assim que ele for instigado, ele vai conseguir deployar o nosso código, certo? Então a gente pode voltar aqui para o nosso code pipeline para continuar a criação. Então a gente apontou para o nosso source, que foi o nosso GitHub, a gente pulou a parte de build, nós não vamos buildar a aplicação nesse momento, e a gente pode procurar aqui com a nosso application name. Só que como eu criei ele agora, eu vou dar uma volta aqui, só para ver se ele consegue carregar. Então eu vou pular essa parte do build, a gente pode pular aqui também, code deploy, a gente vai pesquisar o code deploy, application name, a gente tem aqui, ó, ADA Intro Cloud Computing, meu deployment group também é o meu ADA Intro Cloud. Eu posso dar o next, ele vai fazer aqui uma revisão das minhas configurações. Eu posso fazer o que? Create pipeline. Então, meu pipeline ele vai ser executado. Toda vez que eu lançar uma nova alteração no meu GitHub, o meu GitHub vai instigar meu code pipeline que vai executar a minha esteira, né? Então, de pegar o código no GitHub e mandar no nosso momento para o code deploy. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho source e tenho deploy. Mas eu poderia ter um passo de testes, poderia ter um passo de build, poderia ter um passo lá de segurança, poderia ter um passo para pedir aprovação para alguma pessoa específica. E aqui eu poderia montando um pipeline muito mais robusto, muito mais completo, tá bom? Então, só para o nosso laboratório de exemplo aqui, vamos esperar finalizar aqui o nosso deploy lá na nossa instância e a gente vai ver que vai aparecer uma página que a gente tem aqui no nosso GitHub, vai ser exibida aqui na nossa página da nossa EC2, tá bom? Então, só vamos aguardar aqui a execução, pessoal. Então, pessoal,
A gente tem o nosso pipeline aqui e ele falhou. Putz, Daniel, o que aconteceu aí para o nosso pipeline ter falhado? Bom, vamos dar uma olhada aqui na nossa execução. Ele fala, olha, o seu deploy falhou, né? Porque a gente tentou verificar ali o estado da instância, tentou verificar a saúde dela, mas a gente não conseguiu. Então a gente teve problemas ali que impactaram a nossa verificação, tá bom? Então, como é que a gente resolve esse ponto? Aqui na nossa EC2, ela tem uma role, que é a role Introdução Cloud Computing. Aqui nessa role, a gente tem a permissão da SCM Managed Instance Core, e aqui eu inseri agora essa permissão Amazon EC2 Role for AWS Code Deploy. Essa permissão vai permitir que o Code Deploy se comunique com a sua EC2 para conseguir verificar a saúde dela, para conseguir verificar se ela está saudável ou não. Então ela vai ser super importante para executar com sucesso nossa aplicação. Então altera na sua role também, coloca essa policy aqui e você pode executar novamente o seu pipeline, tá bom? Então vamos ver junto? Então alterei lá, vou botar aqui minha release change, vou lançar aqui uma nova execução do meu code pipeline, né? Agora ele vai lá pegar de novo meu código no GitHub e vai fazer o deploy na minha EC2 para a gente conseguir acessar o conteúdo aqui através do nosso navegador, tá bom, pessoal? Só vamos aguardar aqui a conclusão. Então, pessoal, olhando o nosso deploy aqui, deu sucesso, nosso pipeline executou completamente, então a gente só precisou configurar aquele ponto da nossa policy, né? Então até legal isso acontecer para a gente ver a importância de configurar uma role corretamente, configurar uma policy corretamente, e agora é a nossa hora de testar. Então se a gente atualizar a nossa página aqui, olha só que legal, a gente tem agora um conteúdo, congratulations, this application foi deployada utilizando o Code Deploy e Let's Code by Adam, que é justamente o nosso código que a gente aplicou aqui no nosso GitHub. Então a AWS conseguiu pegar nossa informação no GitHub, conseguiu orquestrar com Code Pipeline e passar a instrução para o Code Deploy, fazer a implantação em um deployment group que aponte para aquela EC2 com aquela tag, né? Então, putz, sensacional, deu certo aqui o nosso projeto, a gente conseguiu entender o que é um pipeline, o que é um CI/CD, entendemos aqui na prática fazendo um laboratório, utilizando um Code Pipeline e um Code Deploy, e eu espero de verdade que isso tenha agregado muito na vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em breve, pessoal. Até mais, tchau, tchau!